Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da PS Cast. A PS Varejo tem o objetivo de trazer para você um conteúdo relevante que vai te ajudar aí no seu negócio, na sua empresa e principalmente para a sua vida. Hoje, para celebrar esse primeiro momento, esse primeiro episódio, nós trouxemos aqui um convidado mais que especial, um grande amigo, mas o nosso grande líder, pastor Denis Vicentim. Denis, muito obrigado por você ter, dentro de toda a sua rotina frenética, tantas demandas que você tem. Obrigado por fazer parte desse primeiro episódio aqui da PS Cast. Que legal, Patrick. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma alegria a gente poder compartilhar esse tempo de mesa aqui, bater um papo, filosofar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre alguns assuntos. Eu acredito que quem estiver assistindo vai ser grandemente edificado por esse tempo que dedicar para a gente conversar juntos aqui. Nós aqui da PS Varejo temos uma missão muito importante, não somente de gerar resultados para os negócios, mas também trazer a palavra de Deus, né? Nós temos essa crença, nós acreditamos num Deus vivo, então nada mais justo do que trazer você, Denis, e hoje eu confesso para você que a palavra aqui que para nossos telespectadores, quem está ouvindo isso, vai edificar muito na sua vida, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa sociedade cansada, essa cultura da alta performance que você tem que performar toda hora. Então eu quero abordar esse assunto com você. Estamos preparados para fazer um tema super relevante para o mercado hoje e para a vida, Denis? Com certeza, Patrick. Esse é um assunto muito relevante, um assunto que, na minha opinião, precisa estar no nosso portfólio de conversas, de tratativas, para a gente poder elaborar melhor as nossas respostas que estão sendo muito automáticas, né? A gente, na verdade, está apenas reagindo a uma sociedade que impõe para nós situações e não estamos mais respondendo. Você sabe a diferença entre reação e resposta, né? Reação ela é imediata, ela é automática e não traz reflexão. Resposta ela tem que ser a partir de uma reflexão, a partir de um pensamento, de uma ponderação. Então, para mim, falar sobre sociedade cansada, falar sobre alta performance, falar sobre essa exploração do trabalho na vida do ser humano, para mim é importantíssimo, um tema de fundamental importância. Vixe, hoje vai ser uma MBA aqui para mim, tenho certeza absoluta, e para quem está nos ouvindo aí. Denis, antes de mais nada, para nós entendermos toda essa evolução do trabalho, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, conta um pouquinho dessa história, como era, como está, qual que é a perspectiva em relação a tudo isso que vem acontecendo com essa sociedade em busca de sucesso, de performance a todo momento. Tá, se a gente for fazer uma observação a respeito do trabalho, dentro do ponto de vista histórico, a gente tem alguns movimentos sociológicos que aconteceram, né, para mudar a perspectiva e também a função do trabalho na evolução da sociedade humana. Mas é interessante pensar do ponto de vista bíblico, a partir de uma origem onde Deus ele estabelece o trabalho como uma bênção para a vida do ser humano e não como uma maldição. Se você olhar, é apenas a palavra de Deus, é apenas a Bíblia que traz essa reflexão. Se olharmos, por exemplo, para os mitos da Mesopotâmia, o deus Marduk, quando ele cria todas as coisas, ele vai dizer para os deuses que eles não podem trabalhar, eles não podem cuidar das coisas que eles criaram. Então eles precisam criar homens inferiores ou seres inferiores para cuidarem desse trabalho inútil ou desse trabalho de categoria inferior. Então eles criam o homem. Esse é um mito da Mesopotâmia. O mito grego, né, da caixa de Pandora. Pandora recebe uma caixa e quando ela abre essa caixa, todos os males da humanidade aparecem. Entre esses males está também o trabalho. Então o trabalho vem como uma maldição da perspectiva também da mitologia grega. E a Bíblia apresenta de uma maneira completamente diferente. Deus cria o ser humano. Ele cria todas as coisas primeiramente, coloca o ser humano nesse lugar para cuidar, cultivar, para trabalhar, mas esse ser humano, ele infelizmente cai no seu próprio pecado, na sua própria arrogância, o desejo de ser Deus em si mesmo, e acaba sofrendo as consequências agora de um trabalho penoso. Então, portanto, para explicar bem para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, o trabalho em si não é maldição. O que é maldição é o resultado da prática do ser humano pecaminosa que fez com que esse trabalho se tornasse pesaroso, penoso e custoso, e é o que muitas pessoas hoje acabam experimentando. E a evolução disso, né, só foi ampliando o decorrer da humanidade. Por exemplo, no período grego a gente teve o trabalho manual como de categoria inferior. Então isso é muito interessante perceber que muitas pessoas eram desprezadas por trabalharem de maneira manual. Inclusive, Jesus foi vítima desse preconceito porque Sim. Ele era carpinteiro. Né? Então, você imagina que o Deus
do universo veio num período justamente para trabalhar manualmente, onde esse caminho, essa trilha não era valorizada. Depois nós tivemos um período aí de, né, latifúndios, onde as pessoas começaram a produzir seus próprios alimentos para a sobrevivência. Depois começamos com o acúmulo, aí surgiu as trocas burguesas, depois surgiu a sociedade industrial, depois veio o capitalismo e hoje nós estamos vivendo aí no hipercapitalismo, numa situação onde o trabalho e a produtividade é a resposta para todos os problemas humanos. E se a gente olhar, por exemplo, na evolução histórica, a gente vai perceber que isso não é verdade, né? Denis, interessante isso. Até ontem fiz uma sequência de stories ali nas minhas redes sociais, onde vários atletas, né, levantando a mão, estou doente, saúde mental totalmente na era da alta performance, onde a produtividade é aplaudida de pé por muitas pessoas e o descanso, ele é pouco. Quando dá, você descansa, né? E como é que você enxerga toda essa busca do sucesso, que o esgotamento, uma sociedade doente, uma sociedade cansada, onde líderes cada vez mais te pressionam em busca de resultados? Qual que é o caminho que o líder deve trilhar para que consiga ter um time que entregue resultado, mas também que tenha uma saúde plena? Tá. Vamos dividir um pouquinho essa conversa para poder, né, ficar um pouco mais didática. Primeiro vamos falar sobre esse ativismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse hiperestímulo que a gente vive em relação à própria prática do trabalho como alta performance, como produtividade. O que aconteceu no decorrer da história, né, quando as pessoas elas imaginam o trabalho como uma maldição, é que o ser humano tem que trabalhar para sobreviver. Até meados do século passado, a gente tem essa cultura. O trabalho como subsistência, o trabalho como maldição, o trabalho como um mal necessário à humanidade. Inclusive, a própria palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, né? O Mário Sérgio Cortella, que é um pensador brasileiro, ele fala sobre isso e ele diz que a nossa cultura absorveu a ideia do tripalium, instrumento de tortura utilizado no período grego para punir as pessoas que trabalhavam mal, os escravos. Então, se colocava esses escravos no tripalium, agredia-os para que eles pudessem render mais. Então, na nossa mentalidade ainda tem a cultura do tripalium, né? O trabalho que é penoso, que é pesaroso. Porém, nas últimas décadas, a gente vê uma mudança substancial, significativa em relação a isso. As pessoas já conseguem ver o trabalho como propósito. Só que essa busca desenfreada pelo propósito traz a ela um senso de pertencimento, traz a elas um senso de identidade. Então, elas confundiram a sua identidade com a sua produtividade. Então, preste bem atenção no movimento que nós estamos fazendo. O trabalho deixa de ser maldição, algumas décadas atrás, um peso, um sacrilégio, e começa a ser trazido agora para um termo de propósito. Tanto é que você vê muitas pessoas hoje, né, dizendo que estão saindo do trabalho porque elas têm outro propósito de vida. Sim. Você vai perceber, por exemplo, que temos muitas jovens que estão entre os seus 25 e 30 anos, e essa faixa etária são esses que estão saindo de empregos ou entrando em outros trabalhos com a seguinte palavra: esse é o meu propósito. Porque realmente isso está relacionado a um novo desempenho de sociedade. E aí que vem a questão do trabalho excessivo. A pessoa conecta a sua identidade com sua produtividade. E isso é uma fronteira que não existe. E aí ela sempre parece que tem que fazer mais. Parece que nunca tem um término. As pessoas sempre começam e não têm o prazer de acabar, porque tem que sempre produzir mais, porque o propósito dela está atrelado à produtividade. Aí sim, eu vou até a sua pergunta, que é a questão do porquê as pessoas se sentem cansadas e esgotadas. Porque elas estão vivendo nessa ditadura, né? Nessa tirania da produtividade, do propósito pessoal e da felicidade. Então, elas atrelaram propósito, produtividade e felicidade. E colocaram tudo isso num pacotão só. E isso traz um transtorno psíquico, emocional e até espiritual gigantesco. Porque você não consegue ser feliz o tempo todo. Verdade. Você não consegue ter o senso de propósito todos os dias quando você abre a porta do seu escritório. E você não consegue ser produtivo 24 horas por dia. Não dá para seguir assim. Então, isso gera um esgotamento, né? Inclusive, eu até trouxe um texto aqui que eu estava vendo antes de começarmos essa conversa, porque o Salmo 23 é um salmo muito diferente do que a gente vive nos nossos dias.
E uma pessoa fez uma paródia, né, uma paráfrase sobre o Salmo 23 para os nossos dias atuais. Então, o Salmo 23 normal diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera minha alma por amor do seu nome. Então, aqui tem refrigério, tem descanso, tem pasto verdejante, tem provisão, tem tudo. Agora, olha a imagem do Salmo 23 do empresário hoje, né? O Salmo 23 do empreendedor, o Salmo 23 da cultura de trabalho. Dá uma olhada como ficaria. O relógio é meu ditador e não descansarei. Ele me faz deitar somente quando estou exausto. Leva-me à depressão profunda e assola minha alma. Guia-me para dentro da inquietação por amor às atividades. Ainda que eu ande freneticamente de tarefa em tarefa, não terminarei nada, pois o meu ideal produtivo está comigo. Os prazos e o desejo de aprovação me impulsionam. Existem desempenho de mim, além de limites da minha agenda. Unge minha cabeça com enxaqueca e minha caixa de entrada transborda, sem falar do WhatsApp, né? Certamente fadiga e pressão do tempo me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei nos laços da frustração para todo sempre. Uau! Essa foi demais. Então, esse é um pouquinho da caracterização da nossa sociedade, né, que Deus. conectou propósito, felicidade e produtividade num mix, né, colocando o trabalho como um ideal, onde a pessoa vai alcançar todos os seus objetivos pessoais. Então, a gente saiu da sociedade que olhava o trabalho apenas como um meio de sobrevivência e de seguir a vida para uma sociedade que hiperidealiza, né, como a resposta de todos os seus dilemas e o propósito da sua própria vida. Denis, algum tempo atrás, eu vi um diretor falar sobre... Será que, né, pós-pandemia, as pessoas... A tendência é viver longevidade, né? Viver por mais tempo. E aquilo me trouxe uma reflexão. Será que vai trazer uma longevidade pós-pandemia, porque as pessoas estão cuidando mais da saúde? Porque hoje nós estamos usando remédio para ficar acordado e remédio para dormir. E aí você está tendo colapsos, efeitos colaterais. Os filhos estão vendo seus pais com crise, burnout, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Tudo isso acontecendo aos olhos dos filhos. Eu acredito que vai chegar num momento que esses filhos, vendo seus pais caírem nas suas frentes, será mesmo que a gente vai ter longevidade? Eu acho que vai chegar quase ao extremo para depois essa próxima geração falar, pô, não é isso que eu quero para minha vida, não. Faz sentido isso? Como é que você enxerga esse botão do on-off? Uhum. Quero ficar acordado, eu ligo, eu sou obrigado a desligar, eu tomo remédio. Isso. Tudo em busca da performance, em busca de ter. Uhum. Sim. Porque não somente o ter, né? Porque o senso de identidade dela está baseado no ter. Então, ter e ser estão atrelados, então na verdade, ela está querendo ser. Quando a gente fala uma pessoa que está querendo ter mais nome, mais posição, mais dinheiro, mais patrimônio, mais empresa, na verdade, ela está querendo ser mais reconhecida, ser mais, né, notada, ser mais querida, ser mais desejada, ser mais valorizada, né? Então, nessa busca frenética aí, a gente já vê um movimento contrário. Eu posso dizer para você, né, por experiência própria, de que muitas pessoas já estão atentas a isso e fazendo o movimento contrário. Vamos usar um exemplo simples. Pega um milionário de mais ou menos uns seus 50, né, 60 anos e pega um milionário que está entre os seus 25 e 30 anos. O milionário de mais velho, ele está ainda acordando 4h30, 5 horas da manhã, ele está projetando o seu dia, está chegando em casa 8, 9 horas da noite, porque ele ainda precisa manter o seu nível de produtividade de entrega. O milionário de 25, 30 anos não é porque ele é jovem, é porque ele está entendendo que a vida passa muito mais rápido. Então, ele está saindo da academia por volta das 9 da manhã, tomando um café com um amigo às 10, entrando no trabalho por volta da meio-dia, fazendo um brunch ali por volta das 2 e o happy hour depois às 6 para poder relaxar. Ou seja, ele já começou a desconectar dessa ideia de que eu preciso estar o tempo todo produzindo. E ele começou a desenvolver uma outra estrutura de vida. E ele diz, eu não quero ser tão mais milionário, talvez. Eu estou vendo isso acontecer com amigos médicos, por exemplo, né, que estão saindo de alguns convênios para ter uma agenda mais flexível. Então, a ideia não é mais ter uma grande quantidade, né, uma qualidade de vida baseada em ter, mas agora é ter qualidade de vida baseada em ser. Então, eles estão saindo de convênios, estão trabalhando menos, porque já estão percebendo essa rotina. Por quê? O que acontece? A pessoa antes chegava em casa e ela dormia de cansada, né? Ela deitava na cama e, exausta, se entregava ao sono. Hoje, ela chega em casa, mas a sua cabeça não para de trabalhar.
né? Esse trabalho técnico, emocional e cognitivo é muito exigido. E aí ela precisa de usar algum fármaco para poder desligar. Aí ela desliga à noite, só que o fármaco tem um efeito no outro dia. Ela está lenta, ela está devagar, ela está deprimida, então ela precisa de um outro fármaco para acelerar. Então ela fica que nem aquela música, né? Acelera e pisa. Né? São aqui de Maringá, os meninos. Talvez o pessoal entenda o que eu estou querendo dizer, daqui de Maringá, né? Então acelera e pisa, e isso vai trazer um colapso, né, emocional em algum momento. E, obviamente, né, que nós estamos agora assistindo uma geração que hoje é espectadora, de 13, 15, 17 anos, e que estão fazendo aí uma observação sobre a cultura dos pais e dizem, nós não vamos ser assim. Então, eu acredito que a gente vai ver uma geração ainda muito mais diferente daqui a uns 10 anos, que estão vendo esses pais freneticamente trabalhando, ligando e desligando e sem qualidade emocional dentro da própria casa, né? Sim. Denis, eu acredito, na minha concepção, como eu enxergo, não somente no ambiente de trabalho, né, do varejo que eu atuo, que nós atuamos aqui no PS Varejo, mas também a nível pastoral, né, burnout, cansaço, existe também essa preocupação nos bastidores por onde você vive, né, que você atua como um pastor? Sim, porque essa cultura, na verdade, é uma cultura humana, principalmente ocidental, né? Que é a cultura da performance, a cultura de obter mais, de lucrar mais. E o capitalismo acaba se alimentando disso, né? Então, ele insere você numa cultura cíclica, onde você tem que consumir mais, trabalhar mais para consumir mais, para trabalhar mais, e sem essa roda, a economia para e existe uma quebra, né, no sistema lógico do capitalismo, e especialmente no nosso mundo ocidental. E o que acontece? A pessoa entra nessa síndrome não apenas por estar trabalhando num ambiente secular, como a gente costuma dizer, e se você depois lembrar e perguntar novamente isso, essa diferença entre secular e sagrado, é bem interessante a gente falar sobre isso, mas também todos os ambientes, o ambiente religioso, o ambiente pessoal, o ambiente familiar, o ambiente profissional, esse nível de estresse, de desgaste e esgotamento está em todos os níveis, em todas as esferas. Principalmente, Patrick, porque eu tenho observado o seguinte, hoje a gente vive num discurso que a gente chama de discurso neoliberal. O homem, ele é o responsável por si mesmo. Os coaches adoram isso, tanto é que a cultura coach só floresce no Ocidente, tá? Que é essa cultura do homem empreendedor de si mesmo, que você tem que ser positivo o tempo todo, você tem um mundo ao seu dispor, né? E eu também fiz formação em coach, eu posso garantir que esse é o discurso predominante. Por que ele dá certo no Ocidente? Porque o excesso, né, de positividade está o tempo todo. Você pode, você consegue. É mais ou menos o que o Trump disse na campanha dele. Yes, we can. Esse é o discurso da sociedade ocidental. Sim, nós podemos, você pode. Você está fracassado, é porque você é incompetente. Você está com problemas, é porque você não tem condições pessoais. Porque você poderia ser diferente. Então, esse esgotamento aí, no nosso mundo, está em todos os ramos, em todas as esferas. Porque, pensa comigo, a pessoa ela é responsável por si mesma. Ela é exploradora de si mesma. Porque antes, alguém nos explorava. Antes, a gente percebia o nível de exploração. Antes, a gente dizia chega para alguém, para um patrão, para uma situação, para um movimento. Hoje, nós somos empreendedores de nós mesmos, nós somos os patrões de nós mesmos. Isso é altamente desgastante. As pessoas estão em burnout, em esgotamento, porque elas entraram numa exploração voluntária. E isso, quem fala isso é o Byung-Chul Han, que é aquele livro A Sociedade do Cansaço. E ele fala, quando você é explorador de si mesmo, você não vê o fim disso, porque você entra num nível de exploração voluntária. Então, quem é que vai dizer não? Quem vai colocar limite? Se você é o seu próprio patrão, se você é o seu próprio empreendedor. Não estou falando de empreendimentos físicos, estou falando de empreendimentos pessoais, emocionais. Então, o burnout é esse sem limites de fronteiras. Então, as pessoas estão indo para casa com trabalho, saindo de casa com trabalho, e então o tempo todo produzindo, o tempo todo em alta performance, o todo tempo em desempenho, né? Eu até acredito que o mundo corporativo, né, nós tínhamos ali alguns gaps, alguns tempos do cafezinho, do relacionamento, a gente parava um pouquinho do que a gente estava fazendo, e hoje no home office, muitas pessoas estão atuando, né, eu atuo muito no home office também, eu trabalho muito mais de quando eu trabalhava no universo corporativo, né, lá em loco. Só que isso também traz um prejuízo dentro da cultura do negócio, né? Como é que eu vou aculturar uma pessoa, ela dentro da casa dela e não está vivenciando o negócio? E o mercado de trabalho hoje que nós estamos enfrentando,
ausência de profissionais disponíveis para trabalhar, por exemplo, num shopping center, que tem que fechar o shopping até às 11 horas da noite, Natal até meia-noite, não se acha mais pessoas querendo trabalhar em shopping center, por exemplo. Porque existem outros meios de trabalhos, não é isso que eu quero para minha vida. Então, hoje, como é que a gente consegue, na tua visão, se você pudesse dar um conselho para os jovens, sabe, da geração Y aí que está no mercado de trabalho, que buscam não somente o ter, não preciso ter o dinheiro, não preciso ganhar muito, mas preciso ser esses valores que você trouxe aqui. Que conselho você daria para as pessoas que estão buscando se recolocar no mercado e que têm esse propósito bem alinhado? Por onde eu começaria? Sim, a gente tem um problema, né, de nível social que a gente vive hoje, que é a precarização do trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem todas as proteções trabalhistas, né, da União, do Estado, que a protege dentro de um segmento, que talvez por causa da alta taxação de impostos e outras coisas mais, ela tem um recurso financeiro menor, né, ali, mas ela tem todas as outras garantias trabalhistas, ela opta sair desse ambiente e ir para um outro lugar. Por exemplo, em aplicativos, né, motorista de aplicativos, onde ele faz o seu horário, onde ele faz o seu tempo e onde ele faz como quer. Eu né? presa. Eu presa. Exatamente. Só que existe uma precarização, né? Porque ali você tem uma estrutura de trabalho onde ele trabalha de uma mesma forma, não tem uma ergonomia, não tem um tempo de descanso, não tem as horas de folga, não tem um intervalo de descanso entre a jornada de trabalho de um dia para o outro. Tudo isso que as leis trabalhistas preconizam e que protege o trabalhador. Então, o empresário de si mesmo, né? Como é que você disse aí mesmo? O eu presa. O eu presa, né? Ele acaba entrando num processo onde ele ganha mais recursos econômicos, mas no final pode ser que a precarização esteja subjacente e ele não esteja percebendo. Então, isso existe em muitas áreas hoje onde as pessoas estão indo para casa, estão indo para o home office e não estão percebendo essa precarização do trabalho. E o que a gente precisa perceber? Primeiro, a questão da remuneração, não dá para a gente falar sobre isso aqui, não é nosso escopo de conversa. Mas a gente deveria falar sobre dignidade, né? Dignidade do trabalho. Existe trabalho indigno? Existe... o que a palavra de Deus vai dizer sobre o trabalho. Não é que o trabalho dignifica o homem, mas é o homem que dignifica o trabalho. Uau. Essa é uma coisa bem diferente, porque não existe trabalho indigno desde que ele seja feito para favorecer o outro. Então, por exemplo, um construtor de rodovias, graças a essa pessoa, nós conseguimos fazer uma viagem para a capital, né, em poucas horas. Se não fossem essas pessoas que fazem a manutenção, que fazem a limpeza, que fizeram a construção, que as pessoas às vezes dizem que é um trabalho inferior na nossa sociedade, a gente demoraria semanas para chegar na nossa capital, não é verdade? Então, esse trabalho é indigno, esse trabalho é inferior, essa que é a questão. Segundo a palavra de Deus, todo trabalho que favorece a vida do outro é um trabalho digno, né? E todo trabalho que tira do outro, que tira a dignidade do outro, é um trabalho que não é correto, que não é favorável. Então, essa revelação da palavra de Deus, em termos disso, né, a pessoa pode trabalhar num shopping center e favorecer a vida do outro com um bom produto, um bom atendimento, uma boa qualidade, né, de recepção e ser um trabalho digno, mesmo que a sua remuneração ainda não seja tudo aquilo que ela merece pelo seu trabalho. E ainda assim, ela é digna disso. E também podemos ter um empresário que ganha milhões de reais por semana e está tirando muito dos outros, aproveitando e fazendo um trabalho de extorsão da dignidade humana. Então, a gente tem uma crise, um problema aí. Na minha opinião, a gente deveria trabalhar com dignidade e não com essa proposta de referência monetária ou salarial. Inclusive, isso em todas as áreas, né? A gente fala do varejo, que eu atuo no varejo, mas isso, nós temos parceiros estratégicos em várias outras áreas. A ausência de mão de obra, né? Não vou nem falar qualificada, né? Mas ela está realmente... As pessoas estão buscando outras formas de remuneração. E quando se fala em propósito, como você falou, Denis, eu não vou repetir aqui o que você me disse tempos atrás, mas me trouxe um aprendizado muito incrível. O que é propósito? As pessoas estão em busca de propósito na vida. Vou deixar você falar o que é propósito, né? Aos teus olhos, o que é a palavra de Deus sobre cumprir um propósito, que as pessoas estão saindo de empresa porque isso aqui não é o meu propósito. E você falou minutos atrás sobre isso. O que é essa busca intensa por propósito? O propósito é você saber quem você é e o propósito pelo qual você foi criado, né? Então, esse é quem eu sou. E segundo, qual é o sentido de eu estar aqui? Por que eu estou aqui? Qual é a minha atividade?
Porque eu creio que a gente não foi criado, a gente não foi permitido a nós, o nosso tempo de vida aqui, apenas para usar isso em nosso próprio fim, em nosso próprio benefício. Porque essa é a mentalidade de Babel. A Torre de Babel é o seguinte: vamos fazer uma torre e construir para que ela seja alta, toque aos céus e façamos o nosso nome conhecido, célebre. Então, propósito nunca é um fim em si mesmo. E essa é a mentalidade de Babel, a mentalidade de fazer para mim, para que o meu nome seja conhecido. As pessoas estão falando muito hoje sobre legado, sobre propósito. Tem que tomar cuidado, porque talvez esteja sendo distorcida a ideia. O propósito é o que eu deixo como marca, o que eu vim para fazer e cumprir e ser fiel a esta atividade que eu vim e que foi permitido nesse tempo que eu passo pela face da Terra. Então, na minha opinião, propósito é aquilo que me move em direção àquilo que eu sou e aquilo que eu posso fazer enquanto estou aqui como permissão na Terra. Que benção. É profundo, né? Eu acho que é muito mais abrangente, né? É claro, mas é muito profundo. A era do, né? Falamos muito em servir, né? Quem não serve para servir, né? Então a gente está sempre servindo de alguma forma. Mas dentro de uma era dessa tema que nós estamos falando de sociedade do cansaço, onde se você não entrega resultado, você não serve, as pessoas estão, mais uma vez, adoecendo, trabalham com metas. Eu trabalho, velho, tem meta para bater de 30 em 30 dias. Cada dia primeiro é uma nova meta, toma aqui uma metinha para você bater, e lá vamos nós de novo, ligar para o cliente, buscar recursos. E as pessoas têm saído do varejo falando o seguinte: tô cansada disso tudo. Não aguento mais ser pressionada por resultados. As pessoas acreditam que somente é a entrega de resultado que faz o sentido delas existirem. E quando há o fracasso, como é que as pessoas, na tua visão, o que você tem enxergado, como é que as pessoas estão tratando o fracasso ao invés da alta performance sempre? Porque eu acredito que você não vai entregar resultado sempre. Você jogou bola, né? Eu acho que é outro ponto para a gente falar depois, mas você foi atleta e a performance está intrínseca dentro da nossa cultura, né? Dentro das nossas veias, a competição e não, muitas vezes, a cooperação, mas a competição. Só que isso tem trazido um desgaste de você não bater meta, de você não entregar um título, de você não fazer o gol, em todas as áreas da nossa vida. Sim. Eu acredito que assim, a produtividade e a capacidade do ser humano de entregar mais e sempre melhor é impressionante. E isso faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa cultura humana, e é graças a essa produtividade, graças a essa inquietação humana, que hoje nós estamos aqui falando com, né, tantas pessoas online. Se não houvesse essa inquietação, essa ansiedade humana de melhor, de mais processo, de mais produtividade, a gente não estaria vivendo o que estamos vivendo hoje em termos de conforto, tecnologia e acesso. Então, deixar de ser produtivo não é a minha conversa. Agora vamos, né, fazer um apelo à preguiça. Vamos, né, a chamada ao ócio. E também não faz parte nem da minha personalidade como pessoa, né? O que eu vejo como problema é que nós não estamos tendo capacidade de desfrutar as conquistas. Então, ser produtivo não é um problema. O problema é quando a gente deixa de desfrutar as conquistas. Porque dá a impressão que a gente nunca está terminando nada. Descontentamento, Denis? Descontentamento. A gente nunca está terminando nada. Então, a gente não tem a alegria do contentamento. A gente não tem a alegria de apreciar alguma coisa que nós fizemos. A gente nem apreciou a meta cumprida, a gente já está ansioso pela próxima que virá. A gente nem apreciou o carro que a gente adquiriu e nós já estamos ansiosos pelo próximo modelo que vai sair. Então, a gente está vivendo numa dinâmica onde o descanso, que a palavra descanso no Antigo Testamento é desfrute, ela saiu do nosso vocabulário. Então, a gente, nessa hiperestimulação de produção, de desempenho, de atividade, que não é ruim, nós estamos perdendo a capacidade de desfrutar, de contemplar, né, de parar. A gente não tem mais isso. E eu tenho que admitir que isso é difícil para nós, porque você falou uma palavra importante na pergunta. A sensação de quando eu paro e quando eu desfruto é que eu estou inútil, é que eu não sirvo. Então, ser produtivo é igual a ser necessário. E esse é o grande problema da nossa sociedade quando coloca o trabalho como isso. Você tem que ser produtivo, porque senão você vai ser desnecessário. Você vai perder a sua exposição. Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente está vivendo um tipo de estresse pós-traumático. Não é verdade? Em ambiente de alta performance, de desempenho. Pensa, A Arte da Guerra. É o livro que as pessoas usam para empreender. O mercado é uma selva.
cada dia matando um leão. Olha a linguajar que a gente usa para o ambiente de trabalho. Isso é ambiente bélico, é ambiente militar. Verdade, é verdade. E aí o cara, claro que ele vai viver com um estresse pós-traumático, né? Dependendo de fármaco, dependendo de entorpecentes e outras coisas para tentar aliviar o estresse. Então, o apelo não é deixar de ser menos produtivo, porque é inerente à vida humana. O apelo é a gente aprender a desfrutar mais. Porque o próprio Deus fez, e a Bíblia fala que ele concluiu o trabalho ao 6º dia e ele descansou. Aí você imagina, então nós temos um Deus que trabalhou 6 dias e descansou ao 7º, e de lá para cá ele não fez mais nada. Mas Jesus fala em João capítulo 15 que ele trabalha até hoje, o seu pai também. Então, Deus nunca deixou de trabalhar. Deus sempre está em atuação. Porém, Deus ensinou uma palavra muito importante nos 10 mandamentos. Lembra do sábado para descansar. Sábado é a palavra hebraica para Shabat. Não é o nosso sábado. Algumas religiões, denominações religiosas acabam institucionalizando o sábado como um dia. Mas não é. Não, o sábado não é um dia. O sábado é uma atividade. Pode ser na sua segunda, na sua quarta, no seu domingo. O fato é que nós precisamos descansar, porque Deus trabalhou em 6 dias, descansou ao 7º, desfrutou a sua criação. E é o que nós precisamos aprender a fazer, a desfrutar o fruto do nosso trabalho. Senão, nós vamos entrar numa neurose e num desgaste muito grande. E o que é isso? Não descansar, Patrick. E eu tenho também que policiar meu coração em relação a isso. Quando a gente descansa, a gente se torna improdutivo. Quando eu me torno improdutivo, parece que a minha identidade está relacionada a ser inútil e desnecessário. Então, eu não descanso porque eu acho que o mundo gira em torno de mim. Eu me torno Deus do meu negócio, Deus da minha vida, Deus dos meus processos. Tudo isso está relacionado a eu mesmo, aquele orgulho pessoal. Então, quando Deus descansa, ele disse o seguinte para nós: eu descansei e o mundo não deixou de ser mundo porque eu descansei. Uau. E se você descansar, o mundo não vai deixar de ser mundo porque você está descansando. Então, a prática do descanso, a prática do desfrute, descansar não é ficar sem fazer nada, mas descansar é desfrutar o seu trabalho. Então, essa é uma prática que precisa ser recuperada. Meu Deus, profundo isso, Denis. Essa produtividade, tudo isso que você falou agora, eu fico pensando nas pessoas que a todo momento estão nas redes sociais, passando o dedinho ali, e vendo o que o concorrente, o outro está fazendo, e ele começa a entrar numa neura, eu preciso fazer também, porque o outro está fazendo. E isso tem, mais uma vez, levado as pessoas a se comparar, a perder a sua identidade, porque não está produzindo. E aí esse sentimento, se eu não estou produzindo, eu estou sendo inútil. Então eu preciso fazer mais, estou fazendo pouco, em busca sempre do valor chamado sucesso, ganhos, valores. E qual que é o segredo, na tua visão, né? O que você aconselharia às empresas a ter um ambiente mais saudável para que a gente possa ter um novo aculturamento? Não só a performance é importante, porque senão as empresas elas fecham as suas portas, mas ter pessoas realmente que têm o orgulho de pertencer a esses negócios. Essa é uma questão assim que é muito particular, depende da visão de cada segmento, né? Para mim é difícil, enquanto líder religioso, como posso ser considerado, falar sobre esse assunto, porque dá a impressão que no meu ambiente é muito mais fácil de fazer isso, porque está todo mundo orando, lendo a Bíblia, né? Abençoando uns aos outros nos corredores. Eu acho que a imagem que todo mundo tem, né? Entendeu? É mais ou menos um monastério, onde está todo mundo meditando, né? Com a cabeça raspada igual a minha lá, uma túnica longa. Para mim é mais desconfortável falar sobre isso. Porém, o que eu preciso dizer é que, mesmo no ambiente, né, onde eu estou, institucional, religioso, existe também uma pressão por demandas, por desempenho, por performance, por atividades, por entregas, como em qualquer segmento. O que a gente precisa aprender a valorizar é que nós estamos subtraindo a pessoa humana, né? Então, na exigência do outro, nós estamos ultrapassando limites. E o outro está permitindo isso porque ele não quer perder seu espaço, não quer perder seu emprego, não quer perder seu salário. Então, nessa troca, quem está no poder, ou quem está na liderança, ou quem está no topo da pirâmide, ele se sente na liberdade de entrar na agenda de qualquer um, ele se sente na liberdade de entrar na vida de qualquer um. E o outro, por estar na dependência e por estar na base da pirâmide, se sente pressionado a corresponder o tempo todo. Então, na minha opinião, estabelecer fronteiras de sanidade, de entregas,
de trabalho, de WhatsApp, porque as pessoas estão trabalhando fora de horário, né? Então, é o tempo todo, não tem mais um limite, não tem mais uma fronteira. Então, eu começaria dizendo qual é o horário, qual é o momento. E também, né, assim, uma iniciativa de cuidado emocional. Permitir que pessoas que estão no ambiente de trabalho sejam atendidas por psicólogos, um plano que faça isso. Não é criar mindfulness, não é fazer massagem quando o colaborador entra, né? Aquelas ideias assim que estão meio Google dos nossos dias, né? E na verdade não é isso. É olhar para a pessoa humana, conseguir colocar dentro do ambiente de trabalho espaços onde a pessoa seja valorizada de seus dilemas, seus problemas, porque atrás de um profissional também tem uma mãe em crise, tem um casamento com dificuldades, também tem uma pessoa com problemas de saúde. E isso também precisa ser considerado. Esse equilíbrio, né? Equilíbrio. A busca pelo equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Que também não adianta você ter ali uma saúde financeira em dia e uma saúde física debilitada, você está quase morrendo no seu ambiente de trabalho, né? Então, acho que a gente buscar esse equilíbrio em todas as áreas. Mas essa questão da identidade, porque o cansaço também vem por... Será que, na tua visão, essa ausência de identidade das pessoas, quem elas são em Cristo, quem elas são, né, como propósito, e ficar sempre comparando o que o outro tem, o que o outro está fazendo e o que eu não estou fazendo? Tá tendo essa distorção das pessoas com base no que o outro faz? Fala que o faixa preta um dia foi faixa branca. Né? Um dia alguém começou. Né? Essa comparação com o próximo. Como é que você enxerga isso também nessa sociedade da produtividade cansada? Porque será que eu também não estou comparando demais com o que o vizinho, o outro, concorrente, a outra onde ela está, o que ela está fazendo e eu não estou fazendo, por que eu não estou lá? Sim. E assim, é o que eu disse, né? Quando a gente vem para uma sociedade globalizada, com altos recursos de comunicação e informação, a comparação ela se torna uma ditadura sobre nós. Por quê? Porque o tempo todo você está sendo exposto a pessoas, você está sendo exposto a pessoas que têm o mesmo ramo que você e que você quer atingir aquele nível de referência. Então, pensa num tempo onde a gente não tinha as redes sociais. No seu ramo de varejo, por exemplo, qual era o seu nível de comparação? Qual era a sua régua de medição? Talvez, né, o cara da rua de trás ou da cidade vizinha no máximo. Hoje não. Hoje você está comparando com grandes players, né, fora do seu ambiente, que estão muito longe da sua alçada. Então, ou até da sua própria condição. E esse hiperestímulo de que você pode, você consegue. Eu cheguei lá, eu era, né, um bêbado que vivia drogado, agora eu cheguei aqui. Encontrei Jesus. Até discursos religiosos, né, que eu não era ninguém, eu chegava na minha empresa, era maltratado, hoje eu sou patrão, tenho 50 funcionários. Esse discurso de que todo mundo pode virar a chave e pode ser uma grande pessoa de sucesso é um discurso de ilusão, porque imagina só, se todo mundo for patrão, onde é que nós vamos chegar, não é verdade? Então, esse nível de comparação está adoecendo as pessoas, e principalmente pela condição que a gente tem de acesso à informação, mídia social, onde as pessoas estão mostrando a vida de fantasia, a vida dos sonhos de qualquer pessoa. Então, o que está precisando? Maturidade, identidade, quem eu sou. E outra coisa, né? Numa corrida social, alguns saem na frente, outros saem atrás. Então, é injusto pensar que todo mundo tem as mesmas condições para chegar no mesmo lugar. Então, uma pessoa, por exemplo, né? Porque a gente fala que no nosso país a pobreza ela tem cor, ela tem gênero, ela tem endereço. Então, como que a gente pode falar para essas pessoas que elas têm as mesmas condições de alguém que saiu na frente? Claro que existem algumas exceções, pessoas que avançaram, que superaram seus obstáculos, mas isso são exceções. Então, essa comparação, né, a gente coloca os nossos referenciais. Vamos pensar o exemplo. Quem são os nossos referenciais de produtividade? Steve Jobs. Né? Aí o pessoal está agora colocando só um tipo de roupa no guarda-roupa, sim, porque ele só tinha aquilo. Preto, cinza e azul. Porque isso dá produtividade, eu não preciso escolher a minha roupa. Passar tempo escolhendo, né? Perder meu tempo para escolher roupa. E então a pessoa começa a colocar isso como referência, né? Elon Musk. E aí a pessoa começa, com 40 anos ele já fazia isso, com 30 anos ele era aquilo. E a pessoa entra numa neurose em relação a isso. E comparando, tenho 40 anos e não consegui pagar meu carro. E o senso dela... Não tem minha casa própria. E o senso dela é de indignidade, de fracasso. Mas qual é a régua do sucesso? Né? É muito injusto isso. Então, como a gente mede uma pessoa de sucesso?
eu acredito que pelo patrimônio ou pelo lugar que ela chegou profissionalmente, é o lugar mais injusto para a gente medir o sucesso das pessoas. E como é que a gente poderia medir o sucesso das pessoas aos olhos da palavra de Deus? Aos olhos da palavra de Deus, o sucesso da pessoa é o senso de pertencimento que as pessoas estão perdendo hoje, né? Eu pertenço, eu sou alguém, eu tenho conexões, eu tenho lugares. Porque uma pessoa de sucesso muitas vezes chega, mas chega sozinha, ela não pertence a ninguém, ela não pertence a lugar nenhum, não é verdade? E na verdade, ela só pertence ao dinheiro dela. Então, ao sucesso dela. Foi o castelo que ela construiu e isolou todo mundo ao redor. Então, um sucesso é uma pessoa que tem pertencimento, uma pessoa que tem tempo para desfrutar o que ela conquistou, né? O sucesso é a pessoa que chegou junto com a sua família, não precisou destruir seu casamento, não precisou, né, maltratar o lugar de maior preciosidade, que é o seu próprio lar. E ela chegou com qualidade de vida, né? Chegou com qualidade de vida emocional, espiritual, financeira. Então, eu acredito que isso poderia ser uma medida de sucesso para uma pessoa, dentro da perspectiva da palavra. Profundo. Nós temos ali, não, fazer do nosso braço a nossa força, né? Tá na Bíblia. E hoje é o que eu sei, né? No início do nosso podcast, eu ia te apresentar quem é o Denis para as pessoas te conhecerem. Eu vou fazer isso no final. Eu quis inverter propositalmente, porque as pessoas estão presas muito nos rótulos de quem elas são, o currículo que ela tem, faz do meu currículo a minha força, mas onde vem, na tua visão, o confiar em Deus e não no meu currículo, que também tem trazido frustrações para essa sociedade que nós estamos hoje? Sim. Eu gosto muito do texto do Salmo 127, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão guarda o sentinela. Inútil é levantar cedo, repousar tarde e comer o pão que você penosamente lutou para obter, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, algumas pessoas leem esse texto e fazem uma apologia, né, e uma defesa em torno de não precisamos trabalhar, Deus vai suprir, Deus vai prover, Deus vai trazer, Ele alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos, Deus é o provedor. Só que esse texto não mostra isso. O texto mostra um equilíbrio entre confiar em Deus e trabalho humano. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não está dizendo que não é para trabalhar, está dizendo que é para confiar enquanto trabalha. Então, esse é o sentido do equilíbrio que a gente precisa recuperar. Não é confiar estritamente nas minhas mãos, na minha força, na minha habilidade, mas entender que Deus me deu força, habilidades e competências para realizar algo para o louvor da sua glória, né? E o trabalho, como eu disse aqui, não é o trabalho que dignifica o homem, é o homem que vai dignificar o trabalho com a sua perspectiva da dependência de Deus. Então, a balança tem que ser sempre equilibrada. Eu trabalho, eu confio. Porque tem muita gente orando, pedindo a Deus para fazer uma coisa que ele deveria estar trabalhando para fazer. E tem gente trabalhando freneticamente e não está dependendo de Deus, que poderia orar e confiar em Deus. Então, eu sempre cito uma frase de um autor americano chamado Charles Swindoll. Ele diz o seguinte: trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Uau, então, quando você traz nesse equilíbrio, você consegue ter o desfrute do seu trabalho, a dependência de Deus, a produtividade de uma maneira equilibrada. Denis, assim, ó, não sei, se você não quiser responder, não precisa também, tá? Mas eu vou te dar uma provocada aqui em amor. Seguinte, muitas igrejas, os gurus motivacionais que nós vemos hoje em vários lugares, não só dentro da igreja, como fora também, têm pregado uma teologia da prosperidade, que você pode, yes, we can, que você falou, né? Isso tá vindo de algumas igrejas. Então, a mentalidade das pessoas que estão ali, que, cara, eu preciso fazer mais, eu preciso ter, eu preciso conquistar, isso vindo de grandes líderes hoje, com grandes, né, não vou falar ovelhas, mas com grandes telespectadores, buscando essa eu-presa, essa produtividade, em construir riqueza. Como é que hoje a gente tenta desmistificar esse entendimento da prosperidade, que isso também tem a ver de uma sociedade cansada, porque tem alguém pregando para mim que eu tenho, você pode ter, se você não tem, você está fazendo alguma coisa de errado, versus o propósito de Deus para a sua vida. Me entende? Me fiz entender na pergunta? Sim, sim. Esse discurso da prosperidade é um discurso inteligente, porque ele apela às pessoas que elas possam render, produzir e alcançar por elas mesmas um patamar um patamar de realização
onde outros segmentos sejam beneficiados, como, por exemplo, o consumo e o capital. Então, o discurso da prosperidade está muito atrelado a de você produzir mais e fazer a máquina continuar girando. Porém, quando a gente olha para a palavra prosperidade, que ela não deve ser eliminada do vocabulário cristão, ela deve ser restaurada, ela precisa ser redimida. A palavra prosperidade é a palavra shalom no Antigo Testamento, hebraica. E ela significa que você tem uma condição de bem-estar física, biológica, psicológica e econômica. Então, falar que você é próspero quando você mede apenas sua condição econômica é a parte mais baixa dessa pirâmide. Porque existe um ecossistema em volta da sua vida onde a economia é só uma parte periférica. Biologicamente, psicologicamente, espiritualmente, socialmente, uma pessoa próspera, que tem amigos, que tem tempo, que tem qualidade de vida, que tem saúde emocional. Então, esse discurso da prosperidade, ele pode ser uma verdade, as pessoas podem melhorar a sua vida, mas ele não é todo a verdade, porque hoje ela está em volta, esse discurso está em volta apenas da economia. Que a gente fala dos gurus motivacionais, né? Que todo mundo está tendo muita audiência. Hoje as pessoas estão mensurando, te avaliando por número de seguidores que você tem nas redes sociais. Né? E aí começa, uau, se tem 1 milhão, vou seguir também. E aí aquela coisa, né? Quantas vozes da multidão que eu preciso seguir, que eu preciso ser, que eu preciso ter. E as pessoas estão passando mais tempo com esse aparelho aqui na mão, perdendo horas importantes para você dedicar naquilo, realmente no seu propósito, em busca da felicidade própria. Esse é um apelo, né? Esse é o apelo. A prosperidade será a sua felicidade. Então, acho que é boa essa conversa que a gente está tendo, porque a gente precisa desembalar esse discurso. O que as pessoas estão dizendo quando os gurus motivacionais estão dizendo que você pode ser mais próspero? O que eles estão querendo mensurar com isso? O que eles estão querendo vender, né? E quando coloca a palavra felicidade junto, dá um potencial de venda muito maior. Então, nós precisamos tomar cuidado quando alguém supõe que aquele produto ou aquele caminho vai trazer para nós a extrema felicidade. Esse é um questionamento que eu sempre faço. Bom, isso é muito profundo, Denis. Eu me preocupo muito com as pessoas. Pessoas fazem resultados e não resultados fazem pessoas. Né? E onde você é estrangulado, pressionado. Não vou nem falar de líderes, né? Que tem posições, cargos de liderança, mas não são líderes, né? Estão como chefes, que têm totalmente pressionado as pessoas para tem que ter, tem que fazer, senão você está fora, pressão psicológica, danos que a gente, além de outros fatores dentro das empresas que muitos profissionais são acuados a performance, mas também a outros danos, até moral, né, dentro de algumas empresas. Para a gente partir para o fim aqui, para os líderes, empresários, que têm uma missão muito importante, que está vivendo um propósito de gerar empregos para muitas pessoas, mas que ainda vive uma cultura da enxada, a cultura da porrada, a cultura da pressão. O que você aconselharia esses grandes empresários a viver, enxergar a nova sociedade, esse novo momento que nós estamos vivendo do trabalho, para que ele possa ser o balizador de tudo isso, da administração do equilíbrio que nós falamos aqui? Sim. Bom, eu queria dizer que a pressão em si não é ruim, ela tem o seu benefício. É através de uma pressão que um projétil pode ser lançado mais longe, né? Então, quando eu faço a pressão num arco, numa flecha, ele vai mais distante. A pressão em si não é ruim. O problema é quando ela não tem escape. Ela vira uma panela de pressão com aquela válvula entupida, ela vai estourar, ela vai explodir, né? Então, o que eu penso é que existe um caminho, a pressão faz parte. Quando a gente fala em pressão, a gente está falando sobre a motivação para crescer, para avançar, para desenvolver. Isso é totalmente humano, isso é totalmente aceitável. A questão é onde está o processo de escape disso. Onde está o lugar onde essa pressão não vai implodir pessoas, explodir conflitos e saber administrar isso. Então, como que seria uma proposta ideal? A proposta é que o ambiente de trabalho, a cultura organizacional, ela possa favorecer esses lugares de escape, esses lugares de relacionamento, esses lugares de bem-estar, onde a pessoa sinta-se cuidada,
ela sinta-se protegida, sinta-se num ambiente de bem-estar, onde ela, de alguma maneira, mesmo que haja pressão, porque isso é inevitável, né? Talvez o empresário vai assistir um podcast como esse e vai dizer, agora, né, tem que ficar lendo a Bíblia com o meu colaborador, né? Quando ele chegar lá para trabalhar, primeiro eu vou ficar o dia inteiro conversando com ele, fazendo terapia. Não é esse o propósito. É que precisa encontrar caminhos e escapes. E aí, todo empresário, como é inteligente para fazer o seu negócio crescer, também pode ser inteligente para cuidar das pessoas que estão circuncidando o seu negócio. Né? Tem que criar esses caminhos. Usar a inteligência que ele faz prosperar o seu negócio para também prosperar a vida emocional, a vida espiritual, a vida física das pessoas que estão atreladas ao seu empreendimento. Legal. Denis, na palavra de Deus a gente encontra administração, gestão de pessoas, recrutamento e seleção, marketing, né? Tudo que nós precisamos está num livro da vida, né? Que Deus capacitou homens ali, inspirado pelo Espírito Santo, de escrever tudo aquilo. E a PS Varejo se preocupa muito com todas as áreas, né? Por onde eu passo com os empresários, eu sempre busco trazer uma palavra do alto, porque é um passageiro, tudo isso aqui é muito passageiro, né? A gente vai passar, isso aqui o tempo aqui é muito pequeno perto daquilo que nós viveremos na eternidade, né? Então temos mais tempo lá. Então eu queria te agradecer, antes da gente encerrar, queria que você se apresentasse para as pessoas. Quem é o Denis? Onde encontra o Denis? A parte eu sou um cara, além de considerar um grande amigo, é meu pastor, é o cara que eu tenho admiração, é o cara que me inspira, é um cara que me puxa, que é o cara que me empurra também, que me dá oportunidades de estar junto. Então, obrigado por você ter aceitado esse convite. E eu quero que as pessoas conheçam o Denis um pouquinho. Fala um pouquinho quem é o Denis. Legal. Antes de me apresentar, eu gostaria de deixar uma palavra final, né, para as pessoas que talvez estão sentindo essa pressão, sentindo esse desespero da performance, essa angústia constante de ser produtivo, de que nós estamos numa sociedade onde nós não vamos conseguir viver sem esse tipo de ambiente. Então, nós precisamos ser muito mais inteligentes. Então, parte muito mais de nós, quem está ouvindo esse podcast, quem está assistindo, de uma decisão de tomar atitudes sensatas, coerentes e pensar em si mesmo no sentido de desfazer algumas culturas que estão sendo introjetadas no seu coração e sem perceber. Então, a minha palavra é como que Jesus fez com seus discípulos. Eles vieram, em Marcos capítulo 6, versículo 30, eles vieram contando para Jesus as coisas maravilhosas que eles estavam fazendo. Estava acontecendo coisas maravilhosas. O empreendimento era um sucesso. E aí Jesus olhou para eles e, ao invés de dizer uma palavra de motivação e dizer parabéns, vocês estão indo bem, Jesus disse, vinde, venham à parte, repousem um pouco e venham estar comigo. Então, existe um momento de parar. Existe um momento de descansar, existe um momento de contemplar, e isso nós precisamos desenvolver. Eu sei que descansar, eu sei que diminuir é humilhação, porque até em Levítico capítulo 23, versículo 32, fala assim, lembre-se do Shabat, lembre-se do descanso, porque nesse dia vocês se humilharão. E de fato, descansar é ser humilhado, é ver que o mundo não depende de nós, e que o mundo continua sendo mundo, e Deus continua sendo Deus, apesar de a gente estar parado naquele dia, né? Então, a minha palavra para todos que ouvem e que assistem esse podcast é: nós não conseguiremos nos ver livres das pressões e do ambiente que a gente vive, mas a gente pode se livrar disso daqui dentro, com posição, com postura, com decisões. Aliás, essa palavra decisão significa cortar ao meio. Às vezes a gente acaba perdendo algumas coisas, mas a gente precisa medir os riscos, a gente precisa colocar na balança e ver se não precisamos fazer decisões sérias para que tenhamos uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida leve, uma vida feliz também. Que benção. Tá bom? Amém. Essa é a minha palavra que eu gostaria de deixar na nossa conversa. Bom, meu nome é Denis Vicentim, eu sou casado com a Vanessa há 20 anos, sou pai da Ana Luísa, que tem 14 anos, e o Heitor tem 12. Estou aqui em Maringá há praticamente 2 anos, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e aqui em Maringá eu sou pastor da 2ª IPI de Maringá. Ela acontece ali no ginásio do Colégio Objetivo, todos os domingos, às 10 da manhã e às 19 horas. Ali as pessoas podem também me encontrar e também, né, estou à disposição nas mídias digitais aí. Não sou um cara muito, como é que eu posso falar, adaptado a essa cultura do Instagram. Frequente. As pessoas podem até me adicionar lá. Estou fazendo um projeto de entrar no Instagram com força, mas não sei quando isso vai acontecer. Não. Mas seria uma benção. Eu acredito
por te conhecer um pouco, da gente estar caminhando junto ao longo desses últimos anos, que você tem muito a acrescentar na vida de muita gente. Eu fiz questão de te trazer aqui a primeira vez, Denis, porque eu gostaria muito que a palavra de Deus, através da sua vida, o mundo conhecesse o que você tem pregado, a transformação de vida que Jesus que faz, mas você tem sendo usado por Deus no nosso meio. E você é um cara muito amado por todos, então nada mais justo do que eu tentar de alguma forma, né, contribuir, passar um pouquinho ali, o Patrick fez parte ali, a PS Varejo de alguma parte, mas Deus tem um propósito lindo na tua vida, e eu tenho certeza absoluta que você vai voar voos muito mais altos. Estou aguardando realmente esse Instagram via o ar, né, porque você não é frequente mesmo, mas muitas pessoas vão se beneficiar com tudo aquilo a riqueza que você traz, a clareza que você traz do Evangelho, de uma forma simples, objetiva, prática, relevante, que nós precisamos ouvir e viver no dia de hoje. Legal, Patrick. Obrigado pela honra, pela oportunidade. Eu fico muito honrado assim, e feliz de poder estar aqui, participando também desse momento profissional que você está vivendo aí. E meus votos são que você também viva o melhor de Deus na sua vida e que, apesar de todas as pressões ao redor, você possa desfrutar de cada vitória, de cada conquista, assim como as pessoas estão perto de você também. Amém, amém. Eu recebo. Obrigado, Denis. Foi um prazer, viu? Até a próxima. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado. Fica esse podcast para você aí compartilhar com seus amigos, para você curtir. Ativa aí o sininho para você receber novas mensagens, novos vídeos, que a todo mês a gente vai trazer uma pessoa diferente aqui para edificar, para te ajudar aí no seu negócio. Até logo. Tchau, tchau.